de elétron livre, né? E essencialmente isso, porque o resto não muda muito. Esse epsilon efetivo não vai ser muito diferente de material para material, tá certo? Então, essencialmente, o número de elétrons livres determina onde está a frequência de plasma de um metal. E onde está é importante, né? Vai determinar em que região o metal deixa a luz passar e em que região ele bloqueia a luz. Tá? Então, fica essa expressão simples, né? Onde a gente pegou toda a dependência em frequência da parte ligada e jogou no parâmetro epsilon BR convencional. Então você fica com essa expressão aí. Então essa expressão correta, tem alguns erros aí. Não é que tem erros, está correto, mas é porque nas notas de aula eu não uso esse epsilon efetivo, que ele simplifica um pouco a notação, certo? Então essa é a função permissividade de metais. Isso vale, isso aí a gente não está fazendo nenhuma aproximação de muito acima das frequências de ressonância, em qualquer região agora, certo? Observe o seguinte. A gente pode agora tirar a parte real imaginária dessa expressão aqui, né? Certo? Vamos multiplicar pelo conjugado, né? Então, você tem aquele fator que está lá em cima, né? Esse fator ômega P ao quadrado, que é chamada frequência de plasma, né? Ao quadrado, tá certo? Sobre menos ômega 2, né? Menos ômega 2 mais J ômega gama K, dividido pelo conjugado, tá certo? Na aproximação em que ômega é muito maior do que gama K, tá? Isso em geral é verdadeiro, certo? Então eu não vou desprezar isso aqui, né? Mas a gente pode botar em evidência, né? Ômega P ao quadrado sobre ômega 2, então menos aqui na frente, certo? 1 sobre, né? 1 menos, né? J gama K sobre ômega, né? Tá certo? Acho que sim, né? Ômega 2 gama ômega, né? Isso aqui é pequeno, tá certo? Esse é aproximadamente ômega P ao quadrado sobre ômega 2 menos, né? E aí o inverso, né, da diferença da a soma, né? Da 1 mais aproximadamente J gama K sobre ômega, né? Você tem então a permissividade elétrica, tá certo? Tá? Tem esse termo aqui que é real, né? Tá assumindo que isso é uma permissividade convencional. Tá? Então, epsilon relativo é aproximadamente, né? Epsilon B relativo menos ômega P ao quadrado sobre ômega 2 1 mais, né? J gama K sobre ômega, daí você tem a parte real imaginária, né? Isso aqui é a parte real menos J, a parte imaginária, né? Onde a parte imaginária necessariamente tem que ser negativa, como a gente falou antes, para você ter dissipação, certo? A parte real dá algo parecido com a função permissividade de qualquer material acima da frequência de plasma, né? Essa função quadrática que a gente falou agora há pouco, epsilon BR menos ômega P ao quadrado sobre ômega 2, certo? E a parte imaginária é esse termo positivo aqui, gama K, né? Ômega P ao quadrado, gama K sobre ômega 3. Você varia com ômega a menos 3. Cai mais rápido do que a parte real, né? A contribuição dos elétrons livres, certo? E outra coisa, essa parte aqui só existe por causa das perdas, né? Se gama for zero, sem perdas, não aparece essa parte aí. Certo? Então, a permissividade elétrica de metais tem esse comportamento, certo? Observe que existe uma condição em que essa parte real, vamos esquecer um pouquinho isso aqui, né? Porque às vezes esse efeito é pequeno porque a perda é pequena, certo? A perda que a gente fala é aquele efeito de dissipação, né? Ora, tem um limite aqui. Tem uma região em que o epsilon é positivo, tem uma região em que o epsilon é negativo, certo?
Então, a condição é... Isso aqui vai dar zero, né? No ponto de transição. Certo? Numa frequência o quê, né? Ômega igual a ômega P sobre raiz de epsilon B relativo, certo? Isso é um cálculo mais ou menos aproximado, né? Porque, obviamente, epsilon BR não é uma constante, né? Mas para frequências altas ele pode ser. Uma vez que você já passou de toda a ressonância, a variação é tão gradual, tão lenta, que você não percebe variação no epsilon BR, certo? Então é quase uma constante que você tem aqui, né? Certo? Então, existe essa frequência, né? Que é a frequência de plasma sobre raiz de epsilon, certo? Esse epsilon BR pode muito bem ser praticamente 1, certo? Então, esse ômega dá essa frequência de transição é exatamente mais ou menos a frequência de plasma do material, certo? E, mais uma vez, o comportamento da parte real é esse, né? A parte real, agora, que a gente vai começar a entender, né? Epsilon linha, né? Essa é a frequência de transição. Então, acima disso, se a gente olhar para essa expressão aqui, né, você vai aumentando a frequência, a tendência é o epsilon ser esse valor aqui, atingir o valor constante. Certo? E é claro que na nossa teoria, que a gente falou agora há pouco, para ômega muito grande, esse epsilon BR vai ser 1, certo? Para qualquer material. Né? Então, esse epsilon BR é da ordem de 1 já, certo? Para frequências muito altas. Né? Mas, rigorosamente, você tenderia a isso aqui, né? Então, um metal acima dessa frequência, mais ou menos igual à frequência de plasma, ele tem permissividade positiva menor do que epsilon BR, que para frequências altas é da ordem de 1, certo? Né? Aproximadamente aqui, mais assim. Né? Abaixo da frequência de plasma, o metal se comporta o quê? Permissividade o quê? Negativa. Então, se você olhar o metal como sendo, olhando tendo uma permissividade, ele é um material que tem um epsilon, geralmente na região do visível, na região convencional, ultravioleta próximo, talvez. Ele é um material com permissividade negativa. Tá? Né? E quando o epsilon quando o material tem uma permissividade negativa, é porque ele reflete a luz. Né? Vai ver isso mais detalhe depois. Tá? A luz é refletida, ela simplesmente não, ela bate e volta. Tá? Mas o que acontece? Se você passa dessa frequência limite, né, então ele se torna um material convencional e a luz passa. Então a gente no laboratório tem filme de ouro, não sei se você já viu, certo? Tem mais ou menos 500 anos de espessura, certo? Você bota ele na luz assim, ele é razoavelmente fino, certo? Você vê meio esverdeado. Ou seja, você consegue passar, já começa em verde, já começa a passar. Você não vê vermelho nem nada, você vê verde. Você passa o verde, certo? Se pegar um pedaço de alumínio, filme de alumínio, e botar, você vai ver azul. Ou talvez não veja quase nada, certo? Ou prata também. Você vai ver azul ou quase nada. Porque a frequência de plasma de prata e de alumínio é mais para longe ainda. O alumínio joga 3 elétrons, né, de valência, certo? Livres. Então a densidade dele é maior, né? O fator de raiz de 3 maior do que a frequência de plasma de outros materiais, digamos assim. Então o alumínio você pode diminuir porque o alumínio vai até lá longe. Ele é um metal bom refletor até frequências altíssimas, né? Ultravioleta, sei lá, 300 nanômetros ou menos, talvez, certo? Mas passou disso, ele passa. O alumínio, a prata não, já é mais para cá um pouco, você já vê azul, certo? Se você botar na luz. O ouro você vê verde, porque a frequência de plasma do ouro é mais para baixo um pouco. Você pode ver isso através fazendo esse experimento simples, você vê onde é que está a frequência de plasma mais ou menos de cada metal desse, né? Então, esse é um resultado interessante, importante. Isso dá vários resultados importantes, né? Por exemplo, na ionosfera, você tem elétrons livres, tá certo? Praticamente um material se comportando como metal. Então, o epsilon é negativo. Né? Você joga a radiofrequência numa certa faixa, até uma certa faixa, ela é refletida. Passou dessa faixa, você passa dessa região aqui, vem para cá, e aí ela é transmitida, certo? Ela passa. Né? Então, tem a ver com esse modelo aí. Né? Como eu falei para vocês, esse nosso modelo de função permissividade explica muitas coisas. Né? A gente está falando de